Olá pessoal, estamos aqui de volta com a parte 16 do nosso mini curso para iniciantes de Ruby on Rails. Aqui na aula 16 nós vamos continuar analisando os controllers, vamos trabalhar um pouquinho com filtros e com particles, né? Então, sem perder tempo, vamos lá. Então nos controllers eu quero que a gente comece a observar o seguinte, as variáveis de instâncias que nós temos disponíveis lá. Então vamos aqui no projeto, a gente tem aqui a pastinha controller, né? App controller customer, que a gente fez aí esse exemplo logo nas primeiras aulas, né? Então, o que é que a gente pode observar? A gente já sabe que cada um desses métodos aqui, ele tem disponível uma view, né, relacionada lá na frente. Então, para cada ação aqui, eu tenho uma view disponível na pastinha com o mesmo nome da controller aqui dentro, né? Então, eu tenho uma view index, uma view show, new, edit, create e por aí vai. Tá? Então, o que é que a gente pode observar? Que agora ficou fácil a gente identificar o que é, por exemplo, customer.all. A gente sabe que vai pegar todos os elementos do banco de dados de customer e jogar na variável customers, no plural, @customer, né? Que é utilizada lá na frente, na index. O show não tem nada. A gente vai ver que tem sim, daqui a pouco. New, a gente sabe agora o que é o customer.new. Está instanciando um elemento, jogando aqui nessa variável e está utilizando lá na frente também na view. O edit também parece não ter nada, a gente vai ver já já. Create, customer new também, tá vendo? Então, veja que agora ficou fácil identificar muita coisa aqui. Mas mesmo assim ele tem algumas coisinhas, né, esse respond to aqui, que a gente ainda não conhece e a gente vai ver já já. Então o que é que a gente precisa saber? Precisa saber o seguinte. Sobre filtros, a gente vai falar before action e before filter, que na verdade são o mesmo elemento, certo? Quando você vir escrito before filter ou before action, são o mesmo elemento. O detalhe é que before filter foi utilizado até o Rails 3, alguma coisa aí. E o before action apareceu agora no Rails 4, substituindo esse nome aqui. Por quê? Porque vocês vão ver que ficou mais fácil de entender o que é que ele faz quando o nome é before action, esse nome é action aqui. Tá? Só mudou o nome mesmo, ele faz a mesma coisa. Então o que é uma ação, né? O que é um filtro, melhor dizendo. Então aqui na internet você colocar assim, ó, before action Rails 4, nós vamos ter aqui no guides before. Pronto, tem os filtros aqui, ó. Filtros são métodos que são rodados antes, depois ou around seria antes e depois, né? De uma ação de um controller. Então o que é que ele quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, se a gente olhar aqui no nosso controller, nós vamos ter logo no início aqui um before action. Before action é o seguinte, quando você faz uma requisição lá pelo www.localhost alguma coisa barra um endereço que você tem, que vai cair numa action dessa daqui, né? Por exemplo, usando o get, chamando customer aqui, vai cair nessa ação. Get, passando o customer e o ID, vai cair nessa ação, e por aí vai. Então, quando você fizer uma requisição para qualquer uma dessas ações, antes dessa ação ser executada, ele vai fazer o que tem no before action. Se tiver o after action, né, o depois, então ele vai fazer depois apenas que rodar o que tem aqui. E se fizer around, seria antes e depois. Então, no caso, before action é antes de qualquer ação que for rodar aqui através de uma solicitação feita pelo browser, ele vai rodar o que tem aqui na frente. E o que é que ele está pedindo para fazer? Ele está pedindo para rodar essa action, por isso que é before action, né? Essa action customer, set customer. Né? Então, se a gente procurar aqui set customer, a gente vai ver que lá embaixo, ó, nós temos um set customer. Ok? Fica nessa parte privada aqui, por conta da orientação a objetos, isso aqui não fica exposto, né, para os elementos que herdarem. Então, por quê? Porque é só dessa classe aqui, dessa controller aqui, essas ações que vão ser utilizadas apenas por ela. Então, vai ser rodado esse set custom. E o que é que ele faz? Um detalhe. Before action diz que é para rodar o set custom somente no show, edit, update e destroy. Ou seja, se chamar um index não é para fazer isso aqui. Se chamar o show é para fazer, né? Se chamar o new não é para fazer porque não está aqui. Se chamar o edit vai fazer e assim por diante. Então, apenas quando forem chamadas essas ações é que o before action vai ser executado, certo? Então ele vai ser executado como? Chamando isso aqui, que é o set custom. E o set custom está fazendo o quê?
ele está dando customer.find params.id. Params.id eu vou explicar um pouquinho mais na frente, mas entenda que está chegando aqui o ID do usuário. Tá? Na próxima aula provavelmente eu já falo sobre ele, mas aqui vai estar chegando o ID do usuário. Então, por exemplo, vai estar chegando aqui 23, é o ID do meu customer lá. Então, find 23, ele vai encontrar exatamente o ID desse cliente, né? E vai guardar aqui dentro dessa variável customer. Então, por que ele faz isso? Porque se eu vou fazer, por exemplo, um index, não é? Ou melhor, um index não, um edit, né? Que é um edit, por isso que não tem nada aqui dentro, porque ele está dizendo que antes de fazer esse edit, mande localizar qual é o cliente. Então, já eu poderia pegar esse código que tem parâmetros ID, né? E jogar aqui no edit, poderia, sem problema nenhum. Só que como esse código se repete em alguns locais aqui do meu controller, o que é que ele fez? Ele abstraiu, ele disse, não vou colocar isso aqui não. Já que é repetido, eu vou colocar aqui embaixo para ser dry, né? Para ser sem repetição no código. Vou declarar essa ação, setCustomer. Essa ação vai fazer isso. E ela vai ser executada quando? Quando passar aqui no edit, quando passar aqui no show, porque seria o mesmo código. Então, o before action, o after action, né? O after action e o around action vão fazer justamente isso. Vão executar alguma coisa antes, durante no caso aí antes e depois, né? Ou depois da ação que você pedir. Tá certo? Então é para isso que serve o before action. Por isso, quando você chega no show aqui, você diz, gente, não tem nada aqui, o que é que está acontecendo? Por que é que lá no meu código, lá na view, usa uma variável e de onde é que ela veio? Na verdade ela veio porque antes de executar o show, ele mandou setar, né, escolher, selecionar o cliente. E aí ele é selecionado aqui embaixo e aí fica disponível para essa ação que está sendo rodada no momento. Ok? Beleza. Então, além disso, além dos filtros, que servem para ser executados antes, durante, no caso sempre é antes e depois, ou depois, a gente tem as partials, né? Que funcionam como? Funcionam da seguinte forma. Vamos lá no código também. Então veja, deixe-me ver aqui. O new, né? O new, o que é que ele está fazendo? Vamos imaginar aqui. Ou melhor, vamos imaginar não. Vou rodar no nosso aplicativo aqui. Vou levantar o servidor. Opa, não abri a pasta, né? App example, beleza. Rails S. Subir o servidor, joia. Vamos abrir aqui um localhost 3000. Ok. Cai lá na nossa página, cadastro de clientes, né? Como a gente fez na última aula. E quando eu clico aqui em New Customer, né? Novo cliente, a gente pode observar aqui embaixo, vai aparecer, podem olhar ali, ó. Está aparecendo Customers/New. Ou seja, ele vai montar esse formulário para a gente. Então vamos analisar como é que isso está acontecendo. Olha, se eu boto /new, ele vai cair aqui em Customers Controller na ação new, né? Tá até aqui, ó, Customer/new usando get. Ok? Caiu aqui. Como caiu aqui, ele vai instanciar o Customer para dentro dessa variável. Então, se vocês lembrarem na última aula, quem não lembra, volta lá. Você vai ter nessa variável @customer todos os campos disponíveis lá na tabela customer, né? Só que vão estar todos vazios. Né? Então, o que é que ele faz? Ele, depois de passar por aqui, vai lá na view new, HTML/RB, e essa view new, o que é que ela está fazendo? Vai aparecer aqui um new customer, vamos dar uma olhada lá, está aqui new customer, vai aparecer aqui pula nessa linha por enquanto, link to back, ou seja, a gente sabe que vai criar um link voltando a esse link aqui embaixo, mas toda essa parte aqui, né, o botão, esse name, e-mail e tal, não estão aqui no meio. Por quê? Porque na verdade ele está renderizando essa parte chamada form. Então, o que é veja que inclusive está renderizando com igualzinho aqui para poder dar o output e sair lá na tela, né? Então, render form aqui, na verdade, ele está buscando, ó, veja que tem um arquivo aqui, underline form. Então, partial, né, é o que? É um arquivo HTML/RB, do mesmo jeito que esses outros que a gente já aprendeu, que começa com underline, certo? E que você pode compartilhar entre
outros arquivos. Por que é que ele fez isso? Pelo seguinte, ó. Aqui, quando eu estou criando um novo elemento, ele chama o render form, né? Então ele vai renderizar, na verdade, esse arquivo aqui. Aparecendo esse arquivo aqui, aí sim a gente vai ter, ó, o nome, o e-mail, o aniversário, a observação e o submit aqui embaixo, que é o botão, né? Então isso aqui é justamente essa renderização aqui. E por que que eu instanciei, voltando aqui, deixa eu só abrir aqui, voltando aqui na ação new, por que que eu precisei dessa variável customer, já que eu montei o formulário? Porque na verdade, já que eu tenho os campos em branco aqui em customer, quando chega aqui no formulário, é o que ele faz? Form for, isso quer dizer que eu vou montar um formulário HTML, se eu olhar aqui embaixo dos panos, eu tenho um formulário HTML, aqui ó, deixa eu aumentar o tamanho aqui ó, form, tá vendo? Para você que conhece HTML, a gente tem um formulário para poder submeter, né? Então, form for aqui, eu estou dizendo, ó, vou criar um formulário para quem? Para esse elemento aqui. E como esse elemento possui todos os campos em branco, eu posso mapear ele dentro de f. Ou seja, cada campo pode ser mapeado aqui dentro de f, f de field, né? De form ou de field aí. Então, se a gente olhar aqui, ó, f.textField name, o que é que ele está fazendo? Se a gente olhar aqui debaixo dos panos também, ó, field, abre, field, aqui ó, name. Então ele vai botar customer underline name e o name vai ficar customer com os brackets aqui name, né? Então essa montagem que ele faz utilizando os campos que já vem aqui dentro de customer é um padrão que o Rails utiliza porque vai facilitar na hora de enviar esses dados que estão nesse formulário aqui lá para o servidor de volta que a gente vai ver na próxima aula. Tá certo? Então, perceba que você tem que tentar entender agora, e você pode ficar estudando aí quando terminar a aula, é entender esse ciclo que vai ser chegando no new, instanciando um elemento aqui dentro de customer, esse elemento vai ter todos os campos da tabela customers, né, em branco. Como estão em branco, eu posso ir chamando de um por um aqui, e ele já sabe como montar o formulário para mim. Customer name, customer tal, tal, tal. Ok? E isso vai facilitar na hora que a gente enviar esse formulário lá para o servidor. Tá certo? Então na próxima aula a gente vai estar terminando isso aqui e você vai entender um pouco melhor. Mas voltando a falar sobre as pastas, né, form, por que é que ele resolveu aqui no new chamar uma pasta, já que ele poderia pegar esse conteúdo aqui e jogar aqui dentro de new? Pelo seguinte, ó, o show é a mesma coisa. O edit é a mesma coisa. Você vai chamar também esse formulário. Então está compartilhado. Eu economizei código. Veja que se eu precisar alterar, ao invés de name aqui é nome. Então ao invés de eu alterar em dois locais, basta eu alterar aqui. E aí, tanto no edit quanto no new, esse nome já vai estar alterado. Ok? Então, coloquem isso na cabeça, tentem entender esse ciclo, tá? De chega aqui no na controller, é instanciado, vem para essa variável contém elementos da tabela, todos em branco, né? Só para quem não lembra, bem rapidão aqui, vamos aqui no Rails Console, Rails Console, né? Se eu fizer assim, ó, x recebe customer.new. A gente fez isso na última aula, que é o que tem aqui, ó, customer.new, uma variável está recebendo. Então, se eu colocar aqui a variável que eu coloquei agora, ó, vai ter a ID é new, name é new, e-mail é new, birthday. Com isso, eu sei o nome de todos os campos que estão lá na minha tabela. E é por isso que ele faz isso aqui. É por isso que ele faz isso aqui. Para o customer conter esses elementos aqui e você poder utilizar todos eles de forma tranquila no seu formulário aqui. Tá certo? Com isso a gente vai ganhar no Rails alguns detalhezinhos que vocês vão começar a perceber nas próximas aulas aí. Tá? Mas entenda esse fluxo, entenda que é isso que está acontecendo para a gente poder seguir adiante. Ok? Bom, voltando aqui para o nosso slide. Então as pastas nós temos sempre ó, underline, o nome da sua pasta, .html e .rb. Tá certo? Entenda como funciona ela aqui. Cadê? Index, renderizando form está aqui e é chamado só por ele ter o underline começando no seu nome ali, ele é uma parte, né?
E é isso. Então, agradecer mais uma vez o feedback de vocês, o pessoal aí entrando em contato comigo, falando por e-mail. Tem sido muito legal divulgar mais e mais aí um pouco do conhecimento sobre Ruby on Rails. E passa lá no about.me/jacksonpires para conhecer um pouquinho mais sobre mim. Ou ainda passa lá no maninhodeconcurseiro.com.br, curte lá no Facebook, no rodapé da página do Mania do Concurseiro, tem lá um botãozinho para você curtir. Se você puder fazer isso, você vai estar ajudando o nosso projeto. Então a gente volta na próxima aula concluindo isso que a gente começou nessa agora, falando de formulários e dando mais ideias de como a coisa funciona. Ok? Um abraço e até mais.